Dando continuidade à aula, né, sobre as propriedades físicas dos minerais, agora a gente entra na aula 8, que é em relação a essas propriedades físicas relacionadas à luz. Tá? Bom, a gente viu então que para a gente definir, né, para a gente identificar e caracterizar os minerais, a gente precisa escrever, né, identificar as propriedades físicas. Isso pode ser feito de maneira fácil, com itens comuns, né, com canivetes, porcelana, né, tirando aqui uma balança, claro, uma balança de precisão, mas a gente consegue fazer isso com uma certa facilidade, né? Agora a gente vai ver outras propriedades aqui que estão relacionadas à luz. A primeira delas é o que a gente chama de diafaneidade. Apesar desse nome difícil, tá? Ela nada mais é do que a transparência do mineral, tá? Então, é a propriedade que os minerais possuem de deixar a luz passar através, né, do cristal ou absorver completamente ou parcialmente essa luz. Então, eu te disse que o mineral é transparente quando ele transmite a luz através de si, né, totalmente, como esse cristal aqui de clinozoisita, né, então ele deixa passar, como uma peça de vidro, uma janela, por exemplo. Tá? Translúcido, ele transmite de forma difusa, tá? A luz, então esse cristal branco, por exemplo, de albita, a gente vê que a luz está aqui atrás, mas ela está brilhando como um todo, como se fosse um papel manteiga, né, ou uma placa branca de acrílico. E os minerais opacos que bloqueiam completamente a luz. Tá? Então, esses minerais, eles deixam passar nada, né? Eles bloqueiam totalmente, não interessa a espessura do mineral, né? Ele sempre vai bloquear a luz. Tá? Aqui, essa às vezes é uma propriedade, ela é um pouco difícil de definir algumas vezes, tá? Então, os alunos, eles costumam ficar meio, né, afoitos com a não definição exata dessa propriedade, porque uma característica da diafanidade é que ela depende da espessura, tá? Então, se eu pego um cristal de albita aqui, principalmente o que a gente classifica como translúcido, tá? Então, se a gente pega um pedaço desse cristal grande aqui, ele pode ser até opaco ou translúcido, tá? Mas se eu tiro uma fatia fina, ele vai ser transparente. Então, isso às vezes acaba confundindo um pouco e às vezes é realmente difícil de identificar. Então, ela não é uma propriedade assim muito diagnóstica, tá? Tirando para os minerais opacos, quando a gente tira fatias muito finas e eles ainda assim continuam opacos, por exemplo, como se fosse uma folha de alumínio, né? Você pode pegar a folha de alumínio, ela, apesar de ser bem fininha, né, mais fina, às vezes até com uma folha de papel, por exemplo, ela vai bloquear completamente a luz. Tá? E alguns minerais, eles podem também variar bastante, tá, em termos de afinidade. Então, a gente pode ter cristais de gipso, né, ou gipsita, que são completamente transparentes, tá? E cristais de gipsita, que dependendo, né, do ambiente de formação, uma coisa assim, eles podem ser opacos, né, e bloquear essa luz. Então, essa diafanidade é uma propriedade que você tem que tomar um pouquinho de cuidado, assim, né? Ela é bastante óbvia, né, bastante clara quando a gente analisa os minerais em lâmina, tá? Em lâmina petrográfica. Aí sim a gente consegue dizer com propriedade se o mineral ele é transparente ou opaco. Uma propriedade que ela é bastante importante e ela é bastante diagnóstica de muitos minerais é o que a gente chama de brilho, tá? E brilho é a quantidade, né, a forma como essa luz é refletida pela superfície do mineral. Tá? Ele é dividido em dois grandes grupos, tá? Então, o que a gente chama de brilho metálico, que tem uma aparência de metal, né? São típicos de minerais que são dominados por ligações metálicas, é, e o brilho não metálico. E aí, do não metálico, a gente tem diversas subclassificações, tá? Desse tipo de brilho. São dominados por minerais de ligações covalentes e iônicas, tá? É, Então, o brilho metálico, ele é tranquilo, né? Ele possui essa aparência de metal, uma superfície de um metal polido, todo mundo, né, já viu em algum lugar, vocês olham aí uma superfície, né? Por exemplo, essa beirinha aqui da caneca. Então, alguns minerais
Ele é característico de alguns minerais e elementos nativos, óxidos e sulfetos, então como cobre, magnetita, pirita, wolframita, calcopirita, que mais? Ilmenita, hematita, tá? São alguns minerais que possuem um brilho característico, metálico. É um metálico bem tranquilo de reconhecer. Já os não metálicos, eles se dividem em diversos tipos. Então, brilho vítreo, resinoso ou gorduroso, adamantino, nacarado ou peroláceo, sedoso e terroso são os principais aqui, mas dependendo das fontes que vocês consultarem, tem até mais subdivisões, tá? Então, como é que a gente identifica cada um deles? Então, o brilho vítreo é o principal deles, tá? O mineral ele reflete como se fosse uma pedra de vidro, uma placa de vidro, né? Então, típico de granada, cianita, o quartzo tem um brilho vítreo muito característico, tá? Como se fosse um vidro mesmo. Um brilho resinoso, como se fosse uma peça de acrílico, uma tampa de acrílico, tá? Ele é um brilho transicional para adamantino, ele é típico de minerais que já possuem um índice de refração um pouquinho mais elevado, tá? Então, se eu colocar para vocês, né, uma placa de vidro ou uma placa de acrílico, só de olhar vocês sabem dizer qual que é um, qual que é outro, né? E como é que vocês sabem isso? Né? Principalmente pela sutileza de como essa luz ela é refletida, tá? Então, isso é o que a gente chama de brilho. Então, o brilho adamantino é característico de minerais que têm um índice de refração elevado, um índice de refração acima de 2, geralmente, tá? Diamantino, o diamante, titanita, zircão, são alguns minerais que possuem esse brilho adamantino, esse brilho que parece que ele reflete muito a luz, assim, de uma maneira muito bonita, né? São minerais, geralmente, minerais cobiçados para joalheria, né? Brilho gorduroso, como se ele tivesse coberto com uma camada de óleo, de graxa, né? Como se fosse aqui um papel de pastel, uma superfície de pastel, né? Aquele superfície bem gordurosa, rançosa, né? Eu costumo dizer que o brilho gorduroso ele tem um aspecto de cabelo sujo, sabe? Aquele cabelo que não é lavado há muito tempo, assim, uma semaninha, assim, né? Então ele fica com aquele aspecto oleoso, né? Aquele é o brilho gorduroso, né? E alguns minerais têm esse tipo de brilho, tá? Como a sodalita, né? O que a gente chama grupo dos feldspatóides, tá? Sodalita, nefelina. Tá? Às vezes é muito difícil de separar sodalita de quartzo em uma rocha, e quartzo e nefelina não coexistem na mesma rocha. E elas possuem a mesma aparência, são minerais cinzas, xenomórficos e tal. E o que difere bastante um do outro é o brilho, né? A gente consegue identificar o brilho. A alita também tem um brilho gorduroso. Pega um cristal de sal grosso, né? Vocês vão ver que ela tem um brilho que parece uma superfície gordurosa, né? E ela é resultado pelo espalhamento da luz em uma superfície que ela é microscopicamente áspera, né? Então, você tem uma certa difusão da luz ali. O brilho peroláceo, ou nacarado, né? É como se ela tivesse uma madrepérola, tá? Que a minha mulher chama de nácar, né? A substância. Então, ela é típica de minerais que possuem planos de clivagem fina, muito bem definidos, né? E paralelos bem desenvolvidos. Então, é típico de minerais que a gente chama de filosilicatos, tá? Minerais em folha, silicatos em folha, como as micas, né? Muscovita, biotita, talco, tá? Possuem esse brilho peroláceo, como se fosse um brilho de pérola. Um outro tipo é o brilho sedoso, que ele é característico, né, formado por minerais fibrosos em agregados, tá? Então, serpentina, silimanita, às vezes tem essa variedade bem fibrosa da silimanita. E é como se fosse um brilho de seda mesmo, um carretel de seda, né? Que a gente olha assim, ela tem um brilho. Pensem na seda ou cetim, né? Como que o brilho é diferente de um brilho peroláceo, de um brilho de pérola. Ele tem uma diferencinha, né? Brilho terroso, que é um brilho embaçado ou fosco, tá? Como se fosse poeira, brilho de tijolo, de cerâmica, de barro, né? E tem muitos minerais que têm esse tipo de brilho, tá? São brilhos formados por agregados de minerais muito finos, né? Principalmente argilominerais ou hidróxidos, tá?
que tem esse tipo de brilho, né? É como se fosse quase até um não brilho, tá? E aqui vocês têm que tomar cuidado para não usar o termo opaco para se referir a um brilho terroso, porque no cotidiano a gente diz, né, uma superfície opaca, como se fosse uma superfície fosca, né? E aqui para a gente não são sinônimos, tá? Opaco é uma coisa, opaco é a propriedade do mineral de não deixar a luz ser transmitida, tá? De não transmitir a luz, né? Então, mineral opaco. E quando o mineral tem esse brilho de terra, né? A gente diz que é um brilho fosco, tá? Ou brilho terroso. A cor também é bastante característica, né? E ela é uma propriedade bem visual, né? Bem fácil de notar, bem reconhecida, né? A gente vive no mundo, né? Que a gente conhece por cores. Então, a cor nada mais é que a resposta, né? Do que o nosso olho tem a um intervalo específico de comprimento do espectro, espaço específico de comprimento de onda do espectro eletromagnético, né? Então, a gente tem um espectro inteiro, lá desde ondas de AM, né, que são ondas de quilômetros, até ondas de raio gama, que são ondas nanométricas, e o espectro da luz visível está aqui no meio aqui, né, nesse bolo aqui, né, o que a gente chama de espectro da luz visível. Então, a forma como esse espectro de luz, né, esse espectro eletromagnético, ele é captado pelo nosso olho, né, e processado no cérebro, é a sensação de cor que a gente tem, como a gente vê, tá? Então, se a luz, ela, né, e aqui a gente tem diversos comprimentos de onda, né, cada comprimento de onda vai ser responsável pela interpretação de uma cor, né? Então, a gente tem desde de ondas um pouquinho maiores, que dão resposta ao vermelho, como ondas com amplitude um pouquinho menor, né, que dão, no caso aqui é frequência, né, frequência é menor ou maior, que vão dar o ultravioleta, tá? Então, se a luz, a luz branca, né, que é a soma de todos os comprimentos de onda, ela bate uma superfície e ela não é absorvida, a gente vê o branco. Se ela absorve boa parte, né, desse espectro e envia, né, e reflete só uma faixa desse espectro, então a gente tem essa sensação de cor, né, com essa espectro que é refletido da superfície do mineral, tá? Para alguns minerais, essa cor ela é bastante diagnóstica, específica e praticamente única, tá? São os minerais que a gente chama de idiocromáticos, são aqueles minerais que possuem uma cor constante, uma cor única, uma cor característica, tá? Como é o caso do ouro, né? O ouro ele sempre vai ter essa cor amarela, tá? Bastante diagnóstica. É, Outros tipos de coloração, né? São resultados de ligas metálicas, né, de misturas de soluções sólidas de ouro e outro elemento, tá? E os minerais que a gente chama de alocromáticos, que são aqueles minerais que possuem uma cor variável, né, como o quartzo, por exemplo, ele pode ser incolor, pode ser branco, pode ser roxo, verde, amarelo, marrom, tá? Então isso vai depender ali da composição química, vai depender do processo que o mineral foi gerado, enfim, vai depender de uma série de fatores. Então, para a grande maioria dos minerais, a cor não é uma propriedade diagnóstica, no sentido de que eu não consigo diferenciar ela propriamente, né, como algo específico. No caso da ametista, né, que é esse quartzo roxo, sim, é uma variedade que a gente consegue definir com base na cor, né, mas isso nem sempre é verdade para todos, tá? E alguns minerais aqui, né, de novo essa figurinha, né, para mostrar que no caso é, alguns minerais podem enganar, né? Então aqui esse A ele parece com B, né? Mas são minerais diferentes. Enquanto que o C aqui não parece com nenhum dos outros, mas é o mesmo mineral de B, tá? Então a cor no caso aqui da alita também é um mineral que pode variar bastante de cor, tá? Então desde incolor, branco, essa cor de carne, mais alaranjado, amarelado, azulado, esverdeado. Então depende muito da formação do mineral. E a cor, ela é definida por alguma série de fatores, tá? O principal fator que determina a cor do mineral é a composição química. Então, elementos de transição, tá? Ferro, cobre, níquel, vanádio, cromo, é, titânio, tá? São elementos que vão definir cor quando presente, tá? Tanto na forma
de elemento principal, constituinte do mineral, tá? Como na forma de elementos traço, né? Entrando em pequenas quantidades como soluções sólidas, tá? Na composição do mineral, vai ser suficiente para a gente mudar a cor, tá? No caso, a turmalina, né? Essa aqui, no caso, é a eubaíta, é um mineral que possui uma variação de cor bastante grande e, às vezes, até no mesmo cristal, a gente consegue ver um espectro bem variado de mudança de cor, porque a gente tem aqui uma variação de composição química durante a formação desse cristal, tá? Às vezes, né, o elétron, transferências, mudanças de valência de elétron, né, de ferro 2 para ferro 3 também podem causar uma coloração específica, tá? No caso, água marinha, no berilo, né, tem uma mudança de ferro 2 para ferro 3, aí isso causa, como resposta, uma absorção seletiva de luz, né, e aí a gente tem uma sensação de cor. Defeitos estruturais, como no caso a falta de algum íon específico, uma impureza intersticial, também podem causar cor, como no caso a fluorita lilás, né, ela é causada por essa defeito no retículo cristalino do mineral. E microinclusões, como, né, o quartzo, que tem inclusões de outro mineral, como a hematita, que vai dar aquela cor marrom avermelhada característica do jaspe, que na verdade é um quartzo com microinclusões de hematita. Aqui, variação, né? Então, o berilo, por exemplo, né? Tem a variedade incolor, que é chamada de guerchinita. O berilo é um mineral gemológico, né? De grande valor gemológico. Então, a gente tem esmeralda, água marinha, heliodor, morganita, tá? São minerais, são variedades de berilo, variedades de cores fortes, né? Causada por elementos diferentes. Então, o cromo 3 vai causar essa cor verde característica da esmeralda, o ferro 2, o azul da água marinha, o ferro 3, o amarelo do heliodor, tá? Então, a variação, né, essas pequenas quantidades de cátion, outros cátions, né, que entram na estrutura, vão causar cores diferentes. O traço, ela já é uma propriedade onde a gente pega o mineral, né, o procedimento é a gente pegar o mineral, raspar ele, forçar ele numa placa de porcelana, tá? E aí, ao contrário do risco, né, da dureza que a gente vai causar um sulco, né, do mineral, a porcelana tem uma dureza, geralmente uma dureza mais alta que esses minerais, tá? Que a gente faz esse teste de traço, tá? Então, é como se o mineral deixasse um pó, né? Ele, como se não, ele deixa um pó na porcelana, como se estivesse passando um giz num quadro, tá? E aí, a cor desse pó, ele é uma cor mais constante e regular do que a cor do mineral, tá? Então, a hematita, por exemplo, a gente pode encontrar ela em variedades cinza escura, preta, tá? E até variedades que são avermelhadas, marrom, tá? De tonalidades diferentes. Mas o traço da hematita, independente da cor dela, sempre vai ser esse traço vermelhado, né? Tanto que vem o nome da hematita vem daí, né? Do traço vermelho, né? O sangue, né? Se fosse um vermelho sangue, né? O radical hema, né? Referente à cor. Então, o traço, ela é uma propriedade mais constante e mais diagnóstica, tá? E ela não necessariamente possui a mesma cor do mineral, tá? Então, gás a galena, ela é cinza escura, né? Um cinza chumbo, possui um traço cinza chumbo. Mas a esfalerita, que pode ser preta, tem um traço amarelo meio ocre. A pirita, que é um amarelo latão, tem um traço preto esverdeado, tá? Então, para cada mineral também a gente tem aí cores de traço diferentes, tá? E geralmente esse teste a gente faz para minerais de brilho metálico, tá? Minerais de brilho não metálico, geralmente o traço é branco, assim, a gente não consegue ver nada demais, tá? Mas minerais de brilho metálico geralmente tem traços fortes e bem definidos. Uma outra propriedade, que é mais uma curiosidade, assim, como se fosse, né? É o que a gente chama de iridescência. Iridescência, né? A iridescência é causada pela difração e dispersão da luz. E aqui eu tinha colocado
um videozinho, ficou no fundo aqui, não deu para ver. A iridescência ela é causada pela dispersão da luz em uma superfície, né, ou no interior do mineral. E aí ela causa um jogo de luz, tá? Então, é como a bolha de sabão, né, que a gente vê aquelas cores diferentes sendo refletidas pela superfície da bolha de sabão. Então, a gente tem alguns tipos específicos de iridescência, como a labradorescência, que ela é gerada no feldspato labradorita, tá? Que é uma composição de plagioclásio mais cálcico. Ela tem esse brilho azul esverdeado, bastante bonito, né? Ela é usada como gema, semijoia, né? Chamado de pérola da lua, às vezes tem esse brilho aqui. Filme de covelita, né? Que são esse filme de sulfetos bem fininhos, né? Essas coisas em filme geralmente formam esses jogos de luz também. No caso da opala, ela possui a opalescência e tem opalas lindíssimas com jogos de luz maravilhosos assim, né? E a opala ela é formada por microesferas de sílica hidratada, tá? A opala não é um mineral, né? É um mineraloide, mas ela sempre tem esse jogo de luz também maravilhoso. Um outro tipo de jogo de luz, né, é o chatoyance, não sei como é que fala certinho em francês isso aqui, mas ele é resultado do arranjo de inclusões ou microinclusões paralelas ou cavidades de empacotamento, né, dentro do mineral. Então, ele é também como se fosse um carretel de seda, né, que tem esse brilho, como se fosse esses traços, assim, né? O mais conhecido e comum é o quartzo olho de tigre, que são pequenas fibras de anfibólio, né, dentro do quartzo, e aí deixa esse aspecto de olho de gato, né, que tem essa reflexão em linha, assim, que é bem bonito, né? Em alguns casos, alguns minerais têm um tipo específico de chatoyance, como o córindo, que tem essa que chama de asterismo, né, que é uma reflexão em seis planos aqui, tá? Ou o frisoberilo, que é um olho de gato, que tem essa reflexão em uma linha, né? E aí tem aqui esse aspecto mesmo de olho de gato. É bem bonito, né? Outra propriedade característica e diagnóstica é a luminescência, tá? E a luminescência é um fenômeno, né, que resulta da absorção por parte de um material qualquer, né, de uma forma de energia. Então, pode ser qualquer forma de energia. E depois ela emite essa energia como uma luz visível, tá? Então, a fluorescência, tá? Ela ocorre quando o mineral ele é excitado pela luz, né? No caso, a luz ultravioleta, tá? Eu ilumino aqui a fluorita, a sodalita, a calcita, a calcedônia, são minerais fluorescentes, né? A fluorescência vem aqui da fluorita, do flúor, né? Então, quando eu ilumino ela com a luz ultravioleta, ela responde, né? Aí o elétron ele pega energia, né? Ele muda de orbital e aí quando ele volta para orbital ele libera essa energia na forma de luz visível também, tá? Então a cor da fluorescência também é bastante característica. A sodalita tem uma fluorescência lindíssima, numa cor de abóbora, assim, um fogo, que é bem bonito. Tem vários videozinhos aí no Instagram que vocês acham o pessoal caçando sodalita na praia, né? Onde tem essa rocha, porque é uma rocha bastante rara, assim, que tem sodalita, tá? Com essa cor bastante bonita aqui, tá? Só por contrapartida, né? A fosforescência, que daí é relativa ao fósforo, né? Quando ela é excitada por uma luz, depois que essa fonte de energia cessa, né? Ela ainda continua emitindo a luz por um certo tempo ainda, como são aquelas estrelinhas de colar no teto, né? Joia. Então, uma coisa importante de determinação, né, de minerais, das propriedades dos minerais, são as descrições, tá? E aí é uma coisa que eu sempre reforço, né? Descrição é descritivo, né? A gente precisa olhar e descrever em forma cursiva o que a gente está vendo, né? E a gente pode fazer isso de uma maneira sistemática, tá? De uma maneira usando um método, tá? Então, a gente geralmente começa mais ou menos nessa ordem que eu coloquei, né? A gente começa descrevendo o hábito, como que esses minerais estão, a forma, é, se eles estão em agregados, estão sozinhos, tá? Depois, se eu consigo ver clivagem,
fraturas, tá? Então, eu estou pensando isso ainda na forma, no aspecto do mineral, tá? Algumas propriedades físicas, como dureza, se eu consigo fazer teste de dureza, se eu consigo medir a densidade, se eu consigo ver se ele tem magnetismo, coisas assim, né? E aí a gente entra para a parte da luz, né? Então, o brilho, a cor, tá? A cor do traço, são coisas que a gente vai descrevendo com o tempo, tá? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Tem alguns no próximo. Então, aqui, olhando só essas fotos, né? Mas a gente já sabe que quartzo, já viu que é um quartzo, né? Então, nas imagens, assim, onde que eu estou vendo isso é uma amostra de mão, é uma foto, são várias fotos, tá? Então, nas imagens, o quartzo, então, uma coisa sempre importante aqui, né? Mineral não tem plural, então eu estou vendo várias fotos de quartzo, tá? O quartzo apresenta o hábito edrico, formado por prismas hexagonais, centimétricos, ou se eu tiver a dimensão em centímetro, colocar, tá? Com terminações em pirâmide. Então, descrever aqui os aspectos gerais mais relevantes, tá? Há um cristal com terminação bipiramidal. Então, todos aqui são prismáticos com a ponta piramidal, mas esse daqui tem dois, né? Então, eu descrevo primeiro o comum, depois eu pontuo as exceções. Com frequência formam agregados de prismas paralelos, ligeiramente radiados, em alguns casos, aqui, por exemplo, tá? Não é possível identificar, mas o quartzo não possui clivagem, porque pelas fotos eu não consigo ver, né? Para ver clivagem eu preciso quebrar, e apresenta uma fratura conchoidal. Então, através das fotos não é possível identificar e determinar, mas o quartzo ele é quebradiço, possui dureza 7, densidade de 2,65 gramas por centímetro cubo. Tá? Os cristais são transparentes em incolores, um pouco translúcidos, esbranquiçados com brilho vítreo. Tá? Então, eu descrevi aqui o que essas fotos. Então, repare que a descrição ela tem que ser completa. Eu tenho que é, formar a imagem do que eu estou vendo na minha cabeça, né? Todo mundo é muito bom em descrever pessoas, por exemplo, né? Ah, eu encontrei fulano. Putz, quem é fulano? Não sei explicar, mas ele é assim, assado, né? Tem esse formato de nariz, formato de orelha, tem um olho dessa cor, cabelo assim, né? A pele e tal. Então a gente consegue descrever uma pessoa e aí eu consigo formar a imagem e às vezes reconhecer quem que é que a pessoa está falando, né? Então, outro exemplo. Nas fotos disponíveis, a calcita apresenta seu érico, é tipicamente bipiramidal, um hábito popularmente conhecido como dente de cão. Então, se a gente tem figuras mnemônicas, nomes populares e coisas, né, não, como eu digo, oficiais, vamos dizer assim, né, para descrever, mas coisas que lembram, né, nomes populares, nomes de variedades, pode acrescentar como observações para facilitar o entendimento, né? Por vezes com duas pontas unidas em agregados com outros cristais. Então, a gente tem aqui, formando como se fossem pequenos agregados em alguns, tá? Alguns cristais são mais equidimensionais, com faces bem formadas, mas não é possível identificar uma forma específica. Eu consigo ver as faces, mas eu não consigo descrever como esse cristal aqui, né, que está bem bonitinho. Um desses cristais apresenta estrias, aqui, né, de crescimento, tá? Ou geminação, eu não sei, mas tem estrias, tem marcas aqui na superfície, em algumas dessas faces. Embora a clivagem não seja visível, a calcita possui uma clivagem romboédrica perfeita. Dureza 3, densidade 2,71. É incolor, marrom alaranjado, e aqui é importante a gente descrever a cor de maneira bem específica, tá? Não basta dizer que é marrom, é um marrom alaranjado claro, tá? Então, geralmente a gente coloca matiz, uma tonalidade, luminosidade, e às vezes até alguma forma que lembra, por exemplo, um verde abacate, um verde garrafa, eu costumo dizer, uma palavra que a gente tem um mineral que é bem característico, esse verde garrafa, amarelo palha, né? A gente pode colocar alguns adjetivos, obviamente, eu não vou, né, colocar uma coisa que ninguém conhece, né, mas coisas que têm cores regulares, de conhecimento amplo, a gente pode usar para descrever essa cor, porque facilita bastante, tá? Então, sempre descrevam a cor de maneira completa, de maneira onde eu consigo imaginar exatamente qual que é a tonalidade, o que que você está vendo, tá?
Cristais com cristais límpidos e transparentes. Possui um brilho vítreo, mas nos planos de clivagem pode-se ver um brilho um pouco peroláceo, dependendo aqui do... Mas isso é uma interpretação de foto que é bem ruim de ver, né? Sobre luz UV é fluorescente, que eu errei, tá? Uma propriedade diagnóstica é a efervescência no ácido clorídrico. Outro mineral aqui. As amostras de pirita, aqui eu mudei, né? Não as imagens, mas como se fossem as amostras, são euédicas, comumente formando cubos perfeitos com geminação de penetração, tá? Então, eu vejo aqui cubos que são interpenetrados, tá? Para, né, para descrever. Às vezes a gente usa advérbios, né, de intensidade, né, para dizer o quão, e de frequência, né, para dizer o quanto é essa coisa que eu estou vendo, tá? Olha, germinação é muito comum, ou germinação é rara, tá? Comumente apresenta isso, enfim, para dizer o que, que eu estou vendo, para dar uma noção de dimensão do que é que eu estou vendo, tá? Em cristais prismáticos, há estrias de crescimento nas faces do cubo relacionadas pelo eixo 3. Pelo eixo 3, né? Então, aqui eu tenho um cubo, eu tenho estrias nessa direção e nessa direção, tá? Essas estrias, elas não, eu não tenho um eixo 4 aqui, porque elas não se repetem nessa direção, tá? Mas o eixo 3 do cubo aqui é o que me faz ter essa simetria, tá? Dessa estria, tá? Ocasionalmente, então aqui, né, de frequência, ocorrem outras formas cristalinas, como octaedros, com pequenas faces de cubo, né, então tem pequenininhas faces aqui, e rombododecaedros. E mais raramente piritoedro. Isso aqui eu estou olhando, né, no, mais abaixo aqui. Essas fotos que eu tirei aqui foi do Mindate, tá? Você entrar no Mindate, na galeria da pirita, da calcita, tá? Vocês vão ver essas fotos. Também é comum formar agregados de cristais subédricos, geminados e intercrescidos. Possui uma clivagem distinta, tá? Então, colocar sempre referências cristalográficas, quando possível, mas geralmente forma fraturas regulares conchoidal. É quebradiça, com dureza entre 5 e 6. É um tanto mais densa que os minerais formadores de rocha, os demais, né? Uma densidade de 5,01, tá? A pirita se caracteriza, né, por essa densidade mais elevada. É opaca, possui um brilho metálico, tá? E aqui é opaca, né, porque ela não deixa a luz passar, relembrando, um brilho metálico, e a coloração característica amarelo latão, tá? Amarelo claro latão. Então, descrever essa cor de novo, né? Era um amarelo latão claro, né? Um amarelo latão pálido. Posso descrever um amarelo pálido, tá? E o traço é característico preto esverdeado amarronzado, tá? Então, aqui são exemplos de descrição, procurem exercitar isso, né? Coisas que vocês forem descrevendo, isso serve para a vida, tá? Não só para mineral, né? Procurem ser bem descritivos. E uma coisa muito importante, tá? Desses processos, né? Principalmente na forma técnica, científica de se escrever, é a gente não colocar interpretações no meio da descrição, tá? A gente precisa separar bem. Reparem que todos esses textinhos aqui que eu escrevi, né? Eles são textos puramente descritivos, tá? E eu não interpretei nada aqui, tá? Eu só estou descrevendo o que eu estou vendo. Aí, depois eu posso dizer, olha, esse cristal cúbico pode ter se formado assim assado, esse agregado aqui significa que ele formou em tais condições, daquele jeito, tá? Aí eu vou separar a minha interpretação das coisas, tá? Mas é muito importante deixar uma parte descritiva separada da parte interpretativa do texto, tá? Às vezes até nominalmente mesmo, tá? Então, o que a gente faz em relatórios é materiais, métodos, resultados, né? O resultado, ele é descritivo, e a discussão é a interpretação dos resultados, né? A gente separa fisicamente isso, tá bom? Então é isso, gente. Bons estudos e até a próxima. Tchau!